que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Amém? Façam isso em memória de mim. Façam isso em memória de mim. Gostaria que você gravasse bem esta expressão, estas palavras, façam isso em memória de mim. Outra versão diz, fazei isso em memória de mim. Amém? Vamos orar? Nosso Deus e Pai, nós, diante da Tua palavra, nós estamos e precisamos tanto, Senhor, sermos ensinados, que a nossa mente seja aberta para compreender, Senhor, todo o Teu propósito, aquilo que Tu desejas, aquilo que Tu tens para conosco, Senhor, e que a Tua palavra lá adentre ao nosso coração e faça uma grande, linda e preciosa obra, em nome de Jesus. Amém? Podemos sentar, meus irmãos. Meus irmãos, aqui na igreja, nós temos um trilho, é um trilho de crescimento. Nós começamos ali com o Crescendo na Fé 1, depois tem o Crescendo na Fé 2, temos também o nosso TDC, temos o TLA, enfim, temos muitas ferramentas, né? Temos também o nosso curso teológico e temos focado no discipulado. Tem um trilho, tem aonde vamos chegar. E Jesus tem também propósitos e alvos para a nossa vida. Até antes durante o ministério de Jesus, Jesus ensinava os seus discípulos, preparando eles, né, para o trabalho, para o ministério, para o desafio. Mas também, depois da morte de Jesus, ele já ainda tinha planos. E aí ele ainda traçou alguns dos propósitos e alguns dos ensinamentos. Por exemplo, domingo passado, nós falamos sobre os irmãos de José, e que os irmãos de José foram até José não porque estavam procurando José, mas porque estavam procurando mantimento e sobrevivência para si. E que muitas vezes também assim é a nossa vida. Nós não vamos a Jesus, ou não fomos a Jesus, não viemos a Jesus, porque nós queríamos Jesus, mas muitos é porque estavam vivendo, atravessando um grande problema na vida. Os irmãos de José precisavam de trigo, precisavam de pão para sobrevivência. E hoje nós vamos abordar exatamente o símbolo da vida, né? Que disse Jesus, fazer isso em memória de mim. O principal objetivo das reuniões que a igreja primitiva tinha, meus irmãos, o propósito, o início da igreja, quando eles se reuniam, era sempre dentro de uma base, dentro de um propósito. Eles se reuniam, né, para partir do pão. A Bíblia diz mesmo que eles partiam o pão de casa em casa. Eles iam de lar em lar. A estrutura que nós temos nos apriscos não é porque nós tiramos da invenção da cabeça, mas nós tiramos do princípio da palavra, onde a igreja começou, nos lares. A igreja iniciou nas casas. A igreja não tinha templo próprio, nem poderiam, por causa da perseguição que a igreja sofria, então eles se reuniam nas casas, era o discipulado nas casas, era a ministração, e eles compartilhavam e ensinavam de casa em casa. E as reuniões que se davam nas casas, então eles tinham o momento da ceia. E esse momento da ceia é aquele que Jesus instituiu, não com uma enorme, gigantesca multidão para 5.000 pessoas, mas Jesus instituiu a ceia para 12 homens, 12 pessoas. Eram seus alunos. Até a diferença entre apóstolo e discípulo, né, não é a mesma coisa. Discípulo é quem está sentado aprendendo, é quem está ouvindo, aprendendo, e um apóstolo é alguém que aprendeu e então é enviado para fazer e para obedecer aquela ordem. Por exemplo, em Mateus 28, a Bíblia ali fala sobre o envio que Jesus está enviando. Mas em Mateus capítulo 11, é o vinde de Jesus aprendendo com ele. Ok? Agora, meus amados, sobre o texto lido, em que Jesus disse, fazei isso em memória de mim. Eu gostaria de, nesta noite, participar com vocês e compartilhar com vocês, que é um dos assuntos do Crescendo na Fé, que é a respeito da ceia. Que nós ministramos e falamos a respeito da ceia. E eu quero trazer aqui em alguns pormenores, né, por exemplo, as próprias passagens que existem no livro de Atos, capítulo 20, versículo 7, 1 Coríntios, capítulo 11, era exatamente que eles se reuniam para participar da ceia.
Ok? Algumas observações a respeito desse ato, desse momento também, é que a respeito da ceia que Jesus ensinou, foi uma grande ordenança. Não apenas foi uma grande ordenança, mas ele tinha um propósito, que era uma rememorização. Eles relembrarem aquilo que Jesus estava ensinando e pautando para eles. Na reunião também, além de relembrarem, eles tinham o propósito de comunhão. E também eles tinham o propósito de testemunhar aquilo que Deus já estava fazendo na vida deles. Em uma grande reunião da ceia, por exemplo, nós vamos ter o quê? E o propósito é qual? É recordação, é reconhecimento daquilo que Jesus fez por nós. Vamos lembrar que o momento que Jesus está instituindo a ceia, que é o partilhar do pão e partilhar do cálice, Jesus ali está, meus irmãos, usando elementos comuns da época. Jesus não está usando nada que é algo rebuscado ou refinado com tanto glamour. Não é também um prato de um gourmet internacional, mas ele está usando o pão e o suco da uva, elementos básicos da cultura judaica, da cultura daquela época, que o pão era a necessidade de todos os dias que eles tinham. Mas esses elementos, por serem simples e conhecidos do povo, para o ato da ceia ele deixa de ser um ato simples, comum, normal, natural, e ele passa a ter agora um grande significado, e ele deve ser observado e revestido de reverência, de cuidado quando vamos participar. Por exemplo, é um ato comum tomar banho? Sim ou não? Quem toma banho aqui? Você que está do lado, quem disse sim que toma banho, diga graças a Deus, que bênção. Agora, gente, tomar banho é normal no verão, dar um mergulho numa piscina, seja ela aquelas de plástico, aquelas de bolha, né? Ou na praia, né? Enfim. Agora, você tomou um banho, não quer dizer que aquilo ali é um batismo. O batismo é diferente. O batismo ele é único. Então, o ato do batismo não é um ato qualquer, não é um ato sem a reverência, sem o cuidado. Um banho é um banho, mas o batismo não é um banho. Por exemplo, você está com fome, você vai sentar e vai comer um pão, vai fazer um seu sanduíche. Ah, que bom o sanduíche, que bom esse lanche. Porém, não é a ceia. A ceia, meus amados, ela deve ser participado com total reverência. Por quê? Porque como Jesus instruiu e como Jesus participou, e aí nós precisamos, ao participarmos da ceia, entendermos e compreendermos como é revestido o cuidado desse ato. Por exemplo, a igreja de Corintos, quando Paulo escreve a carta, Paulo ele escreve porque a respeito da ceia, porque os irmãos lá de Corinto estavam tomando a ceia de qualquer maneira, de qualquer forma, sem nenhuma reverência, sem nenhum cuidado. Eles estavam tornando aquele evento um evento comum, normal, corriqueiro, algo que não tem tanto valor, e eles deixaram a reverência de lado, e passou a ser tornado como algo tão comum na vivência da igreja. E é algo que nós não podemos jamais deixar com que seja para nós um elemento comum, o pão e o cálice. Interessante que Jesus, ele quando fala do ato da ceia, ele fala de tomar o pão, fala de quebrar o pão ou partir o pão, fala de comer e fala de beber. Mas tudo isso, meus irmãos, na ceia ele é um ato que é espiritual, a celebração é espiritual, o sentido da ceia é um sentido espiritual e é uma lembrança do nosso Senhor que precisa estar ali presente. Se a ceia deixou de estar sendo uma lembrança a respeito de Jesus, deixou de ser ceia. Não é mais uma ceia. O apóstolo Paulo mesmo ele diz o seguinte: se alguém tiver fome, coma onde? Coma em casa, na sua casa, coma na sua casa. Porque os irmãos estavam indo para a igreja, era uma refeição chamada Festa do Amor, e ali eles então comiam e comiam demais, e alguns acabavam comendo tanto e deixando os outros em falta. Havia um desequilíbrio na reunião deles.
E aí Paulo, então, ele escreve para trazer organização e reverência no assunto da ceia. Mas vamos, meus irmãos, tratar também, eu quero compartilhar com vocês, quando Jesus disse, fazer isso em memória de mim, Jesus está usando os dois elementos que são usados, e eu quero falar em pormenores cada um deles. Por exemplo, quando Jesus usa o primeiro elemento, que é o pão, vamos lembrar que lá em João, Jesus está falando a respeito do pão. E como é feito o pão? Como é organizado o pão? Da onde veio o pão? O pão é feito do trigo. O trigo, o que acontece? Ele é cortado. Depois que ele é cortado, ele é triturado. Depois ele é moído. E exatamente Jesus usa o pão para usar como símbolo do seu corpo, porque é exatamente o que acontece com o seu corpo. O corpo de Jesus, meus irmãos, para ser o símbolo e tornar-se o pão como símbolo do corpo do Senhor Jesus e a sua morte, foi exatamente o que aconteceu com o Senhor Jesus. O Senhor Jesus foi batido, foi açoitado, foi colocado sobre ele uma coroa de espinho, ele passou por toda a situação e todo o processo que passa o trigo para se tornar uma farinha. Então, não é um elemento qualquer. Por exemplo, como nós poderíamos utilizar, é como uma maçã. Uma maçã não passa por um processo, você apanha ela ali, dá uma limpadinha e come, pronto. Mas o pão não, ele passa por um processo, a farinha passa por um processo em que ela é esmagada, em que ela é triturada, em que ela passa por uma prova, certo? Para se tornar farinha. O pão, antes de ser pão, ele passa por esse processo. Jesus, para ser o teu Salvador e morrer por você, ele passou por esse processo. Não apenas isto, mas o pão, ele é assado. Ele é assado num forno. E nesse forno tem muito calor. Também, meus amados, passa pelo processo da fornalha. Passa por aflição. E tudo isso é o que Jesus passou para demonstrar para conosco o seu amor, a sua entrega. E quando ele nos apresenta o pão, para nós participarmos, o que nós devemos pensar? Tudo quanto Jesus passou por nós. Não é apenas, é um pão que eu estou comendo. É um pão que eu estou participando, ou que eu vou participar quando eu me tornar oficialmente membro através do batismo nas águas. Vamos ver, meus irmãos, o que a palavra de Deus diz em Hebreus 2:9. Diz assim, vemos, todavia, aquele que por um pouco foi feito menor do que os anjos. Jesus, coroado em honra e glória, e por ter sofrido a morte, para que pela graça de Deus, em favor de todos, experimentasse a morte. E o verso 10, ao levar muitos filhos à glória, convinha que Deus, por causa de quem, por meio de quem tudo existe, tornasse perfeito, mediante o sofrimento, o autor da salvação deles, por meio de sofrimento, mediante sofrimento. E exatamente esta figura que o pão que nós participamos da ceia apresenta, mediante sofrimento. É mediante sofrimento que ele se torna um pão. É mediante o sofrimento que a farinha passa por um processo de moagem e passa também pelo processo de um forno com muito calor. Provérbios 17:3 diz, o crisol é para a prata e o forno é para o ouro, mas o Senhor prova os corações. Também 1 Pedro 4:12 diz, amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar. O pão, para se tornar pão, ele passa pelo fogo. E Jesus, para ser o meu Salvador, o teu Salvador, para ser o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, ele passou pelo processo da fornalha. E ele ainda mais diz lá em Pedro, mas se alegre à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também quanto a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Também, meus irmãos, vale lembrar que o pão, ele é símbolo de novas coisas. E Jesus é o autor de coisas novas. Provérbios capítulo 8:35 diz, pois todo aquele que me encontra a vida e recebe o favor de Deus. Apocalipse 21:5
também nos diz, aquele que estava sentado no trono disse, estou fazendo nova todas as coisas. É ele que diz, eis que faço nova todas as coisas. O pão, ele traz esse símbolo do novo. Não é um pão velho, não é um pão embolorado, não é um pão já que não serve mais porque já está passado, mas é um pão novo que sai do forno. Jesus, meus irmãos, é o pão, é o alimento espiritual que nós precisamos. João capítulo 6, verso 35, Jesus se revela quando ele diz assim, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Jesus, meus irmãos, é o pão da vida que nos sustenta. Nunca mais terá fome. No mundo se passa fome, não a biológica, embora alguns possam passar diante de crises e dificuldades econômicas. Mas o mundo passa uma fome insaciável que nunca está satisfeito na vida. Sempre está vazio. E procura uma coisa, droga, prostituição, tantas coisas tentando preencher a sua fome. E continua sempre insaciado. Porém, meus irmãos, Jesus é o pão da vida que sacia a nossa fome. Amém? E é Jesus que está mostrando, meus irmãos, que Ele é alimento espiritual. Quando eu estou comendo do pão, eu estou exatamente dizendo que eu estou me alimentando de um pão espiritual, que eu estou me alimentando de Cristo Jesus. Jesus disse, o meu corpo é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Também é plenitude de vida, conforme diz João capítulo 1,16, diz que todos recebemos da sua plenitude, graça sobre graça. Também o pão mostra a nossa união. Um pão é um corpo. Nós somos um com Ele, através dEle. João 17, verso 21, quando Jesus ele está fazendo a sua oração ao Pai, Ele pega e diz, para que todos sejam um, Pai, como Tu estás em mim e eu em Ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que Tu me enviaste. Gálatas 3, 28 também nos diz que não há judeu, não há grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E esse é o mistério da ceia, porque a ceia ela nos une. Não é, vamos fazer a ceia aqui dos intelectuais, dos letrados, e vamos fazer a ceia daqueles que não sabem ler e escrever. Vamos fazer a ceia com aqueles que são pessoas que vivem em boas condições econômicas e financeiras, e vamos fazer aqui uma ceia com os separados. Não, todos somos um. Importa a cor da nossa pele, importa o tamanho do nosso QI, importa as nossas habilidades profissionais de um ou de outro, somos um só em Cristo Jesus. E o pão ele simboliza isso, porque mistura a farinha, está tudo junto. É uma massa só. E é nesse símbolo, meus irmãos, que Jesus ele vai se manifestando para conosco e é que Ele nos une como sua igreja. Também nos tornamos um com Ele, não para aqui o tempo que estamos na igreja, enquanto estamos na terra, mas sim para a eternidade. João 17, 24, Jesus disse, Pai, quero que os que me deste estejam comigo. Onde eu estou e vejo a minha glória, e a glória que me deste porque me amas antes da criação do mundo. Então nós nos tornamos um com Jesus, irmãos, para toda a eternidade. O símbolo do pão, irmãos, ele é rico. O símbolo do pão, ele é imensurável, ele é grande. E é isso que Jesus quer passar para nós, quando nós participamos ou vemos a participação do pão, que entendamos o significado mais nobre e excelente que tem por trás do pão. O outro significado está no suco da uva. Os elementos que são usados, o segundo elemento é o suco. E em uma parreira, por exemplo, como é que cresce a uva? Ela dá uma uvinha aqui, outra uvinha lá, outra acolá? Não. A uva dá em cacho. Todas as uvas, elas estão unidas, uma na outra. Por que Jesus utiliza a uva, ou o suco da uva, como símbolo da sua morte? É para representar o seu sangue, porque tem uma coloração semelhante. Mais do que isso, meus irmãos, mais do que isso, fala da unidade, fala de estar junto. Estão unidos, muitos cachos, e eu amo a Deus por aquilo que Deus tem feito no nosso meio,
né? Porque somos muitos apriscos, muitos cachos, né? Um cachinho aqui, outro cachinho lá, né? E todos nós estamos unindo, fazendo a obra do Senhor, adorando, buscando a Deus e multiplicando e orando a Deus. Estamos já hoje, graças a Deus, já no nosso segundo culto. Primeiro culto aqui estávamos às 5 horas, né? Com muitos irmãos aqui celebrando as grandes conquistas e vitórias que Deus está fazendo. Amém? Então, meus amados, mas a uva para ser produzida, o suco, não é assim, coloca ali, dá uma balançada, elas caem e está pronto. O processo para fazer o suco, processo antigo, antes de passar pela indústria, a uva era colocado ali em um recipiente, as pessoas pisavam, né? Era pisando na uva. Nós não conhecemos tão bem essa cultura, porque nós não estamos aqui numa região vinícola, né? Mas aqui na serra é assim, eles pisam na uva, né? Até sempre fica com a dúvida, será que a pessoa que pisa na uva lavou o pé direitinho, né? Limpou direitinho para pisar aquelas uvas? Mas é a realidade, antigamente também era feito assim. Era prensado, era pisado, era amassado. E isso vai mostrar o que para nós? Fala das lutas, fala das provas pelas quais nós passamos, mas que graças a Deus, prova, meus amados, não piora a vida de uma pessoa. As provas nos aperfeiçoam, as provas nos amadurecem, as provas vai arrancando os orgulhos que se tem na vida. As provas, a gente aprende a dar valor às coisas que vamos passando e adquirindo. Agora a uva, ela precisava ser pisada. Jesus, meus irmãos, ele foi humilhado. Naquela cruz ele foi humilhado. Ele foi pisoteado. Jesus foi amassado. Cuspiram no seu rosto. A Bíblia diz que davam bofetadas nele. E diziam, adivinha, profetiza quem te bateu. Zombavam, escarneciam dele. Isso significa exatamente, irmãos, o símbolo que nos traz a respeito da uva é esse ser pisado, é esse ser humilhado, é ser envergonhado. E tudo isso Jesus passou, sendo ele o príncipe, sendo ele rei, sendo ele Deus, sendo ele Senhor, sendo ele filho de Deus. Mas ele se deixou ser amassado, ser pisado, ser pisoteado, sendo humilhado. Fala, meus irmãos, exatamente disso aí, mas esse pisado que vai extraindo vida. Também, meus irmãos, vai lembrar o suco, né, que transforma a uva transformada no suco, vai lembrar da vida de Jesus oferecida por nós. Lá em João capítulo 10, verso 18, diz assim, ó, ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Jesus falando da sua vida. Diz ele, eu tenho autoridade para dar a minha vida e para tomá-la. Esta ordem eu recebi do meu Pai. Isaías 53, versos 7 e 8, diz que ele, Jesus, foi oprimido, foi afligido, contudo não abriu a boca, mas como cordeiro foi levado para o matadouro, como ovelha que diante dos seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Com julgamento opressivo, ele foi levado. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, ele foi golpeado. Todo o processo, meus irmãos, para transformar a uva em suco, ela passa por um processo, digamos, de sofrimento para aquela uva. E Jesus também, ele, para ser o Salvador e ser o Senhor, para morrer por nós, pelos nossos pecados, ele passou por todo aquele processo. Jesus, para passar por isso, ele não teve que fazer um vestibular, ver se tirou boas notas, então está passado, já é Salvador. Ou para fazer ali um show de talento, para ver se ele tem habilidades artísticas, então está aprovado. Não, o que Jesus passou, meus irmãos, ele passou na pele. Ele passou os açoites, ele sentiu dores. A Bíblia mesmo menciona que ele sentiu sede naquela cruz. Ele disse, tenho sede. Teve um momento que ele não suportou o peso daquela cruz tão pesada, e a Bíblia menciona que ele caiu. Veio um homem chamado Simão, o Cirineu, foi lá e ajudou Jesus a carregar a cruz, mas tudo isso ele passou. Então não é apenas, o dia da ceia eu vou tomar um cálice, esse gosto está bom, está adoçado. Meus irmãos, o momento não é para avaliar como é que está o elemento que nós estamos bebendo, mas é realmente pensarmos
E é fazer o que Jesus disse, fazer isso em memória de mim. É com reverência tamanho, sabendo que eu estou participando de uma ceia, a qual Jesus instituiu os dois elementos, o pão e o suco, como elemento símbolo do que Ele passou por nós, e de relembrarmos o seu propósito, o que Ele está fazendo, o que Ele está construindo, e o que Ele está realizando em nós. Também, meus irmãos, a ceia e o suco vai lembrar também a nova aliança. Jesus mesmo disse, esta é a aliança do meu sangue. Aliás, ele diz, essa é a nova aliança no meu sangue. Lucas 22, 20, diz da mesma maneira, da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramada em favor de vocês. Vamos lembrar que o povo de Israel, o povo hebreu, eles tinham uma aliança com Deus através de uma festa chamada Páscoa. A Páscoa realmente eles faziam o que? Eles sacrificavam um cordeiro, pegavam o sangue do cordeiro e colocavam nas portas da sua casa. Ali mostrava que eles tinham uma aliança e que não haveria de passar a morte, o anjo da morte não ia passar por ali, ia poupar todos que estivessem naquela casa. E todos os anos, então, os israelitas deveriam fazer a comemoração da festa da Páscoa, era uma festa. Porém, Jesus agora muda esta história, e agora não mais celebramos a Páscoa dos judeus, mas agora nós celebramos a outra Páscoa, que é a Páscoa do Senhor Jesus, a sua morte, o seu sangue vertido, não um cordeiro que foi morto, um animal, mas o próprio Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, conforme João Batista está dizendo quando está pregando a palavra, diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Está apontando para Jesus como Senhor e Salvador, a qual Jesus morreu. E agora então começa uma nova aliança, não mais aquela velha aliança. Também a maneira como que recebemos esta vida, uma vida nova, Jesus diz lá em João 6,53, está escrito assim, Jesus disse, eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem, e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Verso 54, todo que come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Aqui tem uma promessa, que Jesus diz o seguinte, que quem comer a minha carne e beber do meu sangue, eu vou ressuscitar ele no último dia. Pastor, mas eu não bebo, eu não vou beber o cálice, eu não vou comer o pão, e eu não quero. Bom, então você está dizendo a opção, você não quer ressuscitar o último dia, você não quer ter a salvação eterna. E uma das comprovações da salvação eterna e o que comprova é a nossa comunhão com Deus, bebendo do cálice e bebendo e comendo do pão. E ele diz ainda mais, pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Todo que come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim. Todo aquele que come da minha carne e bebe do meu sangue, permanece em mim. E Jesus diz ainda, e eu permaneço nele. Qual é o sinal de permanência física? É através do pão, meus irmãos, da ceia, e é através do cálice. Quando eu estou bebendo esses elementos físicos que simbolizam aquilo que Jesus nos ordenou, nós estamos tendo uma autoridade no mundo espiritual, para cada vez que o diabo chegar para nos acusar, nós vemos, Satanás, eu estou participando da ceia, eu estou comendo do pão, eu estou bebendo do cálice, eu tenho de Jesus na minha vida. Não apenas eu dizer, eu tenho Jesus no meu coração, mas quais são os elementos que evidenciam sobre a face da terra que eu estou em contato com Deus, que eu estou em contato com Jesus, se não o participarmos do pão e bebermos do cálice? Meus amados, a ceia, ela é de uma importância tão grande, pela qual se fala nela o texto sagrado no Evangelho, nos Evangelhos, até o livro de Apocalipse nós vamos encontrando. Tamanha a relevância, tamanha a importância. Pastor, mas eu estou errado na minha vida, em algumas coisas eu não posso participar. Que bom que você tem temor. Porém, meus queridos, se você tem alguma coisa que te impeça, vamos consertar para tomar, para participar, e não para nos acomodarmos. A ceia, ela lembra a Páscoa, em que o cordeiro era sacrificado, o sangue era aspergido nas portas, livrando de séculos de escravidão que os hebreus viviam no Egito. Também como livrava também da destruição da morte.
foi instituída a Páscoa judaica, né? Foi instituída naquela época, mas a ceia, irmãos, ela é além da Páscoa, que era um memorial festejado para lembrá-los da escravidão do Egito. Também a ceia nos faz lembrar da escravidão que nós estávamos, a qual nós estávamos sob o domínio do príncipe das trevas, a qual nós estávamos debaixo do Deus desse século que cegou o entendimento dos incrédulos, a qual também nós estávamos debaixo de condenação, a qual nós éramos inimigos de Deus, conforme diz a palavra, mas através agora do participar da ceia, mostra a amizade. A quem você convida para jantar na sua casa? A quem você convida para comer uma saborosa comida na sua casa? Não são amigos? Não são pessoas que são, digamos, mais chegadas? Não são pessoas, quem sabe, do sangue, o pai, a mãe, o filho, o tio, alguém mais próximo? Pois a ceia, meus irmãos, é uma mesa a qual nós participamos, e esta ceia que nós participamos, meus irmãos, vai mostrar o quê? A nossa intimidade com Jesus, amém? Se participamos, estamos mostrando, eu sou da família de Jesus, eu estou declarando, e eu estou vivenciando isto, eu sou da família da fé, amém? Agora, por que participarmos da ceia? Eu quero falar aqui alguns dos benefícios, algumas das razões, por que participamos da ceia. Primeiro deles, meus irmãos, por que participamos da ceia? Porque, por questão de obediência, amém? Jesus deu uma ordem e disse, olha, lembrem-se de mim, façam em memória de mim. Quando estou fazendo, eu estou obedecendo. A Bíblia diz em Mateus 26, enquanto comia, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo, tomem, comem, isso é o meu corpo. Quando eu estou participando, eu estou dizendo o seguinte, eu estou obedecendo o que ele mandou nisso aqui. Eu quero obedecer, e eu quero seguir as suas instruções e os seus ensinamentos para toda a minha vida. Então estamos declarando obediência. Segunda, eu estou realmente pensando, eu estou ocupando a minha vida, meu coração, na memória a respeito da morte do Senhor Jesus. Conforme Lucas 22:19, que diz, tomando o pão, deu graças, partiu, deu aos discípulos dizendo, isso é o meu corpo dado por vocês, façam isso em memória de mim. Por que fazemos a ceia? Em memória do Senhor Jesus, amém? É em memória dele, é por causa dele, por um pedido dele, e assim nós obedecemos. Terceiro motivo por que nós participamos da ceia, para confessar que pelo sangue de Jesus nós temos o perdão. A razão por que participamos é para confessar que por intermédio do sangue de Jesus nós temos o perdão. Mateus 26:28 diz, isto é o meu sangue da aliança que é derramado em favor de muitos para o perdão de pecados. Quando eu participo, eu estou declarando no mundo espiritual, contra todo e qualquer tipo de acusação, que eu fui perdoado, que eu sou perdoado. Qual é o elemento físico? Que ele é demonstrado, que ele é, digamos, uma prova visível do perdão da minha vida. Não, é porque Jesus morreu na cruz, amém, eu creio nisso, mas a ceia, quando nós estamos comendo do pão e bebendo do cálice, nós estamos, meus amados, de maneira assim material, mostrando e comprovando exatamente que temos o perdão para os nossos pecados. Quando Jesus diz, isso é o meu sangue da nova aliança que é derramado em favor de muitos para o perdão dos pecados. Também, outra razão por que nós participamos da ceia é para demonstrar a nossa comunhão uns com os outros. Por isso eu digo, meus irmãos, que a ceia, ela não existe isolada para uma pessoa. Não é cada um toma a ceia na sua casa. Gente, o pastor mandou um kitzinho de ceia e você toma na tua casa e no teu lar. Sozinho, isolado. Aquelas pessoas que têm problema com fobia social, relacionamento, não pode estar em lugar público onde tem pessoas, eu não vou, não, irmãos. A ceia era junto. Jesus poderia tomar sozinho? Poderia, mas ele não tomou. Ele mandou que os discípulos tomem sozinho, isolado, não. Pelo contrário, ele deu a ordem que se reunissem e que tomassem a ceia juntos. A cada igreja que tinha, a cada aprisco que tinha,
Eles se reuniam e eles participavam do pão. O partir do pão e o repartir também do tomar o cálice junto. Por exemplo, pastor, eu posso tomar na minha casa só eu e Deus? Não, aí não é ceia. Aí você está fazendo um alimento para si, para matar a tua fome física. Mas a ceia, meus irmãos, é quando tem mais do que uma pessoa. Vamos lembrar quando Jesus ele disse o seguinte: onde estiver dois ou eu estarei ali no meio deles. Isso é um princípio de ceia. 2 ou 3 pessoas participando em comum acordo está demonstrando comunhão. Vamos lembrar também que o suco, meus irmãos, ele é produzido da uva que ela dá em cacho unido. Okay? Que demonstrando exatamente o que precisa haver na igreja: unidade, união. Vamos lembrar também Salmo 133, quem sabe aí de cabeça, o que diz o Salmo 133? Amém, glória a Deus, a igreja está lendo a Bíblia, bênção de Deus. União, irmãos. O propósito do Senhor Jesus não é a igreja separada, dividida. Embora possamos ter aqui na nossa cidade centenas de igrejas, mas eu louvo a Deus porque temos um conselho de pastores, onde todas as quartas-feiras, 14h, os pastores se reúnem. Para quê? Orar pela cidade, orar pelo evangelho nessa cidade. É um corpo só, é uma igreja, mas com várias placas, um corpo só. Nós estamos aqui reunidos hoje, agora nesse horário, outro horário também tivemos reunido, são dezenas de apriscos reunidos nos domingos, nossa celebração, e graças a Deus cada domingo está fazendo mais, tendo mais necessidade de mais espaço, é um ministério infantil precisando de mais espaço. Estamos projetando agora um outro espaço para construirmos aqui na igreja, aqui sobre o teto da cozinha e da outra peça dos banheiros, um enorme de uma sala ali, para começar um culto para as crianças, amém? Assim vai acontecer que vai sobrar mais espaço aqui na igreja para nós trazer todos os nossos Natanaéis, amém? Em nome de Jesus. E ampliar e aumentar, daqui a pouco vamos ter que fazer não apenas no domingo, no primeiro domingo, mas todos os domingos vamos ter que fazer mais 2 cultos. E se Deus permitir fazermos 3, vamos fazer 3. Se for necessário fazer 4, vamos, até nós termos aqui o nosso prédio enorme, amém? E reunir aqui uma grande multidão para celebrarmos e fazermos uma grande festa em adoração ao nosso Deus, amém? Então, meus queridos, mas esse é o propósito de vivermos em unidade. Agora, nunca uma igreja ela vai desenvolver, ela vai crescer quando a gente é separado. Não vou, eu não quero ir. A pessoa começa a adoecer. Agora, quão bom a gente estar junto. E o propósito da ceia é junto. Tanto que o apóstolo Paulo disse o seguinte: esperem uns pelos outros, porque alguns irmãos estavam lá comendo a ceia e tomando o suco dos outros, lá não sobrava mais nada para ninguém, e tinha esse problema. Então, a ceia, meus irmãos, é para termos comunhão com Jesus e comunhão com a igreja, amém? Igreja, irmãos, ela sofre deteriorização quando não tem essa unidade. A igreja, quando ela é dividida, é separada, é meu grupinho daqui, meu grupinho de lá, irmãos, a igreja não vai, ela não avança, o aprisco não vai. Nós precisamos andar em unidade e gerar essa unidade, trabalhar por essa unidade, todos eles trabalhando junto, o trabalho de Deus vai, e vai que é uma bênção. No aprisco, todo mundo abraçando, não apenas um, às vezes o líder está lá, está lutando, está trabalhando, ninguém ajuda, Nós vamos fazer uma confraternização, quem pode trazer pipoca? Ninguém se mexe. Quem pode trazer chimarrão? Ninguém se mexe. Quem pode trazer a lasanha? Aí o líder, vou trazer tudo sozinho. Tem que ter unidade, aí cresce. Agora, quando não existe unidade, irmãos, quando não pensa junto no mesmo foco, não vai. Por exemplo, Deus plantou no meu coração, nós trabalhamos com os pequenos grupos, com o aprisco, a igreja foi, todo mundo abraçou. Mas quando, isso não vai dar certo. Isso não vai dar certo, não vai dar certo. Irmãos, e a gente foi remando, e foi lutando, mas com persistência, com perseverança. Daqui a pouco toda a igreja participando, todo mundo, irmãos, e aí já ninguém mais segura a igreja. Aí nem as paredes seguram a gente mais. Né? É uma reforma ali, diminuímos o púlpito, aumentamos um pouquinho mais de espaço, depois quebramos a parede dali, emendamos com o corredor, e depois, por fim, quebramos as janelas, as portas que tinha ali, que separava do salão, emendamos o salão, e agora, irmão, só não emendamos um pouquinho mais para lá, porque a vizinha não deixa a gente fazer dentro da casa dela, daquilo que pertence. Mas o que gera, irmãos, o crescimento é a unidade, e a ceia.
é unidade. Como é que eu vou participar da ceia, por exemplo, e eu estou brigado com meu irmão? Eu não consigo abraçar ele. Por alguma coisa, quem sabe, que eu ouvi que não tem nada a ver, que o diabo preparou, separação, um desgosto no coração, uma tristeza na minha alma, e eu vou me separando. E aí eu vou me tornando aquela ovelha doente, machucada, eu vou me separando. E aí eu vou me definhando. Mas o propósito da ceia, irmãos, eu estar bem com todos os irmãos, amém? Vamos ficar bem com Deus, amém? Mas para estar bem com Deus, eu preciso estar bem com meu irmão, amém? Amém ou não amém? Diz para a pessoa que está do seu lado, eu tenho que estar bem contigo, viu? Hein? Diz para ele, me perdoa, meu irmão. Não sei nem pelo que, mas me perdoa. Meus irmãos, é o propósito da ceia, é vivermos bem. Como é que eu vou participar da ceia, mas eu não estou bem, não estou legal com meu irmão? Eu tenho que estar bem com todos. Dentro da igreja eu tenho que estar bem, e fora da igreja também. Amém? Por isso que a Bíblia diz, se alguém te dá, bater no teu lado, dá o outro lado. Paulo mesmo já leva o prejuízo para casa. E parafraseado, né? Mas a ceia é isso aqui. É abrir mão até mesmo dos meus direitos em favor de viver bem. A ceia é viver bem. A ceia é estar bem com Deus e com os irmãos. 1 Coríntios 10:16, não é verdade que o cálice de bênção, que abençoamos, é uma participação no sangue de Cristo, e que o pão que partimos é uma participação no corpo de Cristo. Por haver um único pão, nós, que somos muitos, somos um só corpo, pois todos participamos de um único pão. Então não é 500 pão, 20 pão, é um pão só, repartido por todos. Também a ceia, ela tem, irmãos, além de ser para a comunhão entre nós, irmãos, ela é também de gratidão e adoração. Toda ceia, ela é um culto de adoração e gratidão, a qual nós, diante de Deus, nos achegamos para dizer, Jesus, muito obrigado, porque tu perdoou esse miserável, essa pessoa que estava tão longe, que andava em trevas, e tu, com a tua grande misericórdia, o teu amor tão grande, me alcançou e me perdoou. Então, é para me aproximar de Deus, com gratidão, por aquilo que Ele fez por mim. Qual é a gratidão que você tem com Deus? Ah, é porque Deus me abençoou lá, eu consegui tal coisa, porque Deus me abençoou por tal emprego, amém, que seja grato a Deus por essas coisas, mas a nossa maior gratidão a Deus é pela salvação que Ele nos deu, amém? Algo impagável, ok? Apocalipse 5:9 diz, eles cantavam um cântico novo, e o cântico novo que eles cantavam é, tu és grande de receber, tu és digno de receber o livro, e de abrir os seus selos, pois foste morto, e com o teu sangue comprastes para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Então esse propósito, irmãos, da ceia é gratidão a Deus. Eu enaltecer e engrandecer a Deus por aquilo que Ele fez na minha alma, na minha vida, no meu coração, por aquilo que Ele fez na nossa vida. Sexta razão porque eu devo participar da ceia está em 1 Coríntios 11:26, a Bíblia diz o seguinte, que devemos participar, ok? Até que Ele venha. Diz, porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, até que Ele venha. Quando eu estou participando do pão, quando eu estou bebendo do cálice, eu estou anunciando a volta de Jesus. É uma condenação para o mundo, é uma lembrança para a minha vida que eu tenho que ter e eu tenho que viver. Eu estou anunciando a morte de Cristo Jesus. Cada vez que eu estou participando da ceia, eu estou anunciando, Jesus vai voltar. E saber que a nossa pátria não é aqui, e aqui não é o nosso viver. Nós estamos aqui de passagem, nós estamos aqui por um tempo, mas nós aguardamos nos céus aquilo que Jesus falou, que Ele vai voltar. A Bíblia diz, da mesma maneira que Ele subiu, Ele vai voltar. Nas nuvens Ele vai aparecer. Quando as trombetas tocarem, nós ouviremos as trombetas, nosso corpo será transformado, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós seremos transformados e habitaremos para sempre com o Senhor. Quando participamos da ceia, nós estamos anunciando, Jesus vai voltar. O que vai fazer semana que vem? Não sei, Jesus pode voltar, estou com Ele.
Mas se ele não vier, eu posso fazer isso, aquilo, aquele outro, e nós fazemos os nossos planos. Mas quando estamos participando da ceia, nós estamos dizendo, olha, minha vida, minha pátria não é aqui. Eu estou aqui de passagem. Eu estou aqui anunciando a ceia, a volta do Senhor Jesus, quando eu participo da ceia. Sétima bênção, que podemos mencionar, o sétimo benefício de participarmos da ceia, meus irmãos, é para participar da vida eterna. João 6:54, diz assim, a todo que come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Quem come da minha carne, bebe do meu sangue, tem a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Como é que eu como da carne do Senhor Jesus? Eu bebo do sangue do Senhor Jesus. É através dos elementos da ceia simbolizados no pão e também no suco da uva. Meus amados, é um símbolo maravilhoso o pão e o vinho. Jesus mesmo, ele fala a respeito do grão do trigo que faz o pão, que diz assim, digo-lhe verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas, se morrer, dará muito fruto. Então, o trigo cai na terra, morre e gera vida. Exatamente o símbolo, meus irmãos, de Jesus, a qual veio a esse mundo, morreu, foi sepultado, caiu na terra, e como também o trigo que morreu e vai gerar vida depois, a mesma coisa Jesus gerou vida e nos deu vida. Ok? Mas, queridos, muito mais importante, ou mais importante do que nós participarmos da ceia, e aqui eu quero dar uma frisada especial com vocês, para que como igreja venhamos viver isso e considerar, mais importante do que participar da ceia, é a maneira, é como nós participamos. Por exemplo, participar da ceia com pecado, ou participar da ceia em pecado. Devo? Não. Posso? Não. Porém, a ceia é para abrir o meu entendimento e dizer, ó, se eu estou em pecado, eu vou abandonar esse pecado, porque eu devo participar da ceia. Não é eu vou me afastar da igreja, eu vou me afastar dos princípios de Deus, que eu não quero consertar, não. Nós consertamos a vida, nós consertamos nossos caminhos para participar. Consertei, eu devo participar sim. Não posso participar da ceia sem nenhuma reverência, sem entender o que é. Por exemplo, como uma criança. Como que uma criança de 2 anos, ela vai entender qual é o significado? Ela não entende. Talvez exatamente para ela, se a mamãe pegar e molhar ali um pedacinho do pão e dar para a criança, ela não sabe o que é aquilo ali. Mas nós não somos criança. Então nós entendemos o significado, a sua importância, a sua reverência, e nós devemos participar da ceia com toda a reverência. Ou vou participar da ceia também sem nenhum desejo de participar? Não, meus irmãos, eu devo ter total reverência. Até mesmo a situação, por exemplo, de participar da ceia, eu devo anelar, eu devo esperar, eu devo desejar. Dia tal é dia da ceia, esse culto eu não perco. Eu tenho um compromisso, tenho uma viagem, eu vou organizar para qualquer dia, mas não para o dia da ceia. O dia da ceia é o dia que eu devo viver buscando isto. Fazer isso em memória do Senhor, porque a ceia, irmãos, tomar a ceia é buscar, é viver nele, e é deixar ele viver em nós, amém? Por quê, meus amados? As demais memórias que devamos ter, elas devem ser secundárias e não primárias, sim em memória do Senhor Jesus. Quando ele diz, fazer isso em memória de mim, fazer isso em memória de mim. E na ceia eu vou participar então, mas eu tenho a memória que o meu irmão, meu tio, a minha prima, o meu Natanael, que estava na igreja, ele não está mais na igreja. Eu vou usar esse momento da ceia para lembrar das pessoas que se afastaram. Não. Eu devo estar pensando então em uma pessoa que já partiu para estar com o Senhor e não está participando mais da ceia porque já dorme e descansa com o Senhor. Não, a ceia não é para isto.
Até posso, no momento da ceia, em um momento de consternação, de dor, por aqueles que já partiram, aqueles que participaram conosco e se afastaram dos caminhos do Senhor, eu posso orar por eles, mas o principal da ceia é em memória do Senhor Jesus. Não é em memória de terceiros, não é em memória de outros, mas o foco é em Cristo Jesus, ok? Então, o principal, meus irmãos, é de Jesus. Podemos estar pensando em nós, nossos problemas que estamos enfrentando no momento da ceia, nossas aflições, nossas angústias, nossos desafios, os nossos medos. Não, isso é secundário. A ceia eu vou focar em Jesus. Primariamente é em Jesus, aquele a quem eu devo a honra, aquele a quem o banquete é ordenado. E eu acho tão precioso também, meus irmãos, que Jesus, ele disse o seguinte: disse, olha, eu vou para o Pai, eu vou preparar lugar para que onde eu esteja, onde eu estou, vocês estejam. Mas se vocês façam o seguinte, vocês vão se reunir no meu nome, e vocês vão então usar o pão, e vão usar o cálice, e vocês vão fazer isso em memória de mim. É alguém que, antes da sua morte, ele organiza como gostaria de ser lembrado. Se eu perguntar para você, como é que você gostaria de ser lembrado na sua morte? Ou qual é o elemento que você usaria para que alguém sempre lembrasse de você? Diz, eu gostaria que cada vez que a minha esposa olhasse lá no espelho, tivesse uma foto minha, ela olhasse para lá e não lembrasse de mim. Eu gostaria que na minha morte, cada vez que alguém entrasse na garagem ali, visse um quadro lá e lembrasse de mim, olhasse meu carro, que eu amo tanto meu carro, e lembrasse de mim. Jesus, irmãos, ele disse duas coisas: eu quero que vocês façam em memória de mim. Vocês tomem do cálice da uva e vocês comam do pão. E aí Jesus diz o seguinte: a partir de agora, esse cálice é a nova aliança no meu sangue. E se vocês comerem, vocês vão ter parte comigo. Se vocês beberem, vocês estão anunciando que vocês têm parte comigo e o pecado de vocês foi perdoado. Então gera a nós, irmãos, uma segurança e uma sustentação para a nossa fé, que Ele morreu por nós, Ele deu a sua vida por nós, e nós estamos declarando, quando participamos do pão e quando bebemos do cálice, que Ele nos amou, e Ele se entregou por nós, Ele deu a sua vida por nós, e Ele vive por nós, e Ele vai voltar por nós, em nome de Jesus. E enquanto isso, nós vamos participando da ceia, lembrando e aguardando a sua volta e aguardando a sua vinda. O principal na ceia, irmãos, é Jesus. É nele que nós devemos focar. E eu lembro da história de um artista que foi contratado para pintar a última ceia. E ele gostaria de colocar, então, na arte que ele estava fazendo, de maneira assim, dar uma ênfase no rosto do Senhor Jesus. Só que ele começou, então, a pintar a mesa, e começou a botar as louçarias, então as louças começou, e ele pintou tão bem uma taça ficou tão bem pintada, chamou tanta atenção para aquela taça, que uma pessoa depois, quando foi olhar aquele quadro, olhou o quadro, examinou e disse: que taça tão bela, que taça tão linda. E aquele artista então caiu em si e disse: não, mas o quadro não é para exaltar a taça é para puxar a memória do Senhor Jesus. E ele foi lá, desfez aquela pintura tão bonita que estava para aquela taça, e pegou então, deu o brilho e o foco no rosto de Jesus, em Jesus. A ceia é isso, irmãos. A ceia é o enfoque que nós damos em Cristo Jesus, porque Ele morreu por nós, Ele pagou por nós o preço, e Ele tudo sofreu para mostrar o seu grandioso amor para conosco. E eu encerro dizendo, irmãos, que a ceia é um momento de esperança, é um momento de vida, para nós dizermos que nem tudo está perdido. Em que Jesus nós encontramos resposta, em Jesus nós encontramos solução, amém? Quero convidá-los para nós ficarmos em pé, porque nós vamos orar a Deus. Nosso ministério de louvor já pode se colocar aqui, porque nós vamos adorar ao nosso Deus e vamos exaltar o Senhor Jesus. Eu quero dizer para você que hoje é desafiado a focarmos a nossa vida cristã nas figuras da ceia. Deve ser agora o centro
da nossa adoração no culto de hoje. E aqueles que ainda não são batizados nas águas, que no teu coração esteja bem firme o desejo. No próximo batismo eu estou lá. Próximo batismo eu estou fazendo com Jesus uma aliança. E eu vou me batizar também, porque eu quero participar da ceia. Você que já está caminhando com Jesus, e você pensou, olha, eu não posso participar por algum motivo, por A ou B, conserte, porque ceia também é um concerto. O apóstolo Paulo disse, examine-se, pois, o homem a si mesmo, depois coma do pão e beba do cálice. A ceia também é o momento de examinar a nossa vida. Mas também, irmãos, a ceia é um desafio. A desafiarmos a nossa vida. E eu gostaria de, nesta noite, de orarmos a Deus. Nós falarmos com o Senhor. Eu gostaria de perguntar nesta noite, quem a partir de hoje gostaria de assumir um propósito, de uma vida com Jesus mais intensa, mais comprometida, uma vida com o Senhor Jesus, de uma entrega maior ainda. A partir de hoje gostaria de andar e gostaria de viver com um compromisso firmado no seu coração, de buscar mais a Ele, de se entregar mais ao Senhor Jesus. Quem sabe a sua vida com Jesus, ela estava um pouco desmerecida, ela estava opaca, está precisando de mais da glória de Jesus, mais da glória de Deus, mais da presença de Jesus, de andar mais perto com Ele, mais junto dEle, porque não se participa de ceia à distância, mas é bem pertinho daquele que começou a ceia. Para participar da ceia com Jesus, nós temos que estar bem pertinho da mesa, bem pertinho dEle. A ceia foi um momento assim, foi um momento de comunhão e de intimidade. Quem sabe falta mais intimidade na sua vida com Jesus e hoje você gostaria de propor e dizer, Senhor Jesus, hoje eu entro em aliança, porque eu quero mais intimidade contigo, eu quero andar em aliança contigo. Estamos iniciando esse mês de junho, ceia do mês de junho, eu quero começar esse mês de junho melhor, quero ser mais comprometido, um homem de Deus, uma mulher de Deus, um jovem mais comprometido com o Senhor, com a sua causa e com o seu reino. Eu gostaria de orar a Deus, eu gostaria de buscar o Senhor, e gostaria de pedir que a graça de Deus, ela venha se manifestar de uma maneira tremenda, em nome de Jesus, amém? Gostaria de perguntar quantos gostariam nessa noite, levante a sua mão, quero orar por você, em nome de Jesus, onde você está mesmo, você pode levantar a sua mão. Hoje eu faço um propósito com Deus, hoje eu faço uma aliança com Jesus, um propósito com Ele, levante a sua mão, nós queremos orar, em nome de Jesus, amém? Nós vamos orar em nome de Jesus. Não vou chamar ninguém aqui na frente hoje, não vou chamar para esse propósito não, mas aonde você está, faça seu propósito, coloque a sua mão sobre o seu coração agora, e vamos orar, vamos falar com Ele, em nome de Jesus. Amado Jesus, nós somos agradecidos pelo Teu amor tão grande, o Teu amor incomparável, o amor pela qual o Senhor nos amou e deu a Sua vida por nós. Muito obrigado, meu Deus, porque o Senhor nos deixou dois símbolos tão importantes para nós observarmos, participarmos, meu Deus. Como símbolo, meu Deus, também, não apenas da vida eterna, mas da garantia, Pai, da vida de vitória aqui, Senhor. Que temos sim comunhão contigo, que participamos sim, meu Deus, da tua carne e do teu corpo, simbolizado, Senhor, na figura do suco da uva, Senhor, e também simbolizado, meu Deus, no pão que foi triturado, amassado, representando todo o teu sofrimento, toda a tua angústia de morte, para que tivéssemos a tua vida, Senhor. Hoje, meu Deus, eu te peço por todos quanto fazem contigo hoje um grande propósito, Senhor Jesus, de buscar mais ainda, de ter, meu Deus, o desafio, Pai, de uma vida crescente, relacionamento contigo. Eu oro em nome de Jesus porque através da ceia também, Pai, nós ouvimos a tua palavra que tudo se faz novo, Senhor, é um novo momento, Pai, é uma nova etapa, Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, da última ceia,
até hoje, Pai. Hoje, Pai, nós renovamos os nossos votos contigo, Senhor, os nossos votos de fidelidade, os nossos votos, meu Deus, de um compromisso de andar mais perto de Ti e de nos afastarmos de tudo, Pai, que tenta nos afastar de Ti, da intimidade contigo e da comunhão contigo, com a Tua palavra, Senhor. Queremos mais e buscamos mais, Senhor, e sabemos que através, meu Deus, desse ato da ceia, Pai, é o ato da nossa aproximação, a qual Jesus em nós, e nós em Deus, e nós em Cristo Jesus, Pai. Obrigado, meu Deus, e santifica o Teu povo, Pai. Santifica, meu Deus, recebe, aceita, meu Deus, a oração que os Teus filhos fazem a Ti. Eu oro, Senhor, em nome de Jesus, estende a Tua mão, Senhor, e nos ajuda, Senhor, a vivermos, Pai, nesse compromisso que nós fazemos como aliança, Pai. Aliança contigo, aliança com o Teu reino, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Amém.